Salve, salve pessoal, quero começar o dia me desculpando por não ter postado vídeo no domingo, era o meu aniversário de 10 anos de casamento e acabei tendo um fim de semana com a minha esposa, já tinha viajado para São Paulo na quinta por conta do jogo da Liberta, a logística ficou um pouco complicada de postar vídeo no domingo, mas a gente teve várias dicas no nosso grupo gratuito, inclusive pegamos dupla chance do Bahia ao vivo e algumas outras entradas, então sempre que não tiver vídeo aqui, corre lá, porque com certeza no grupo gratuito vai ter dica para vocês, ok? Vou passar para vocês hoje as dicas dos jogos da Liga dos Campeões, odd alta no final do vídeo, tripla de artilheiros, enfim, muita coisa, mas eu quero começar o vídeo de hoje recomendando duas promoções da Bet365. A primeira, R$ 25 em crédito de aposta para todo mundo que apostar pelo menos R$ 50 nos jogos de quarta da Liga dos Campeões. Só precisa de acessar a sua conta, ir lá na aba de promoções, ver se você está elegível, participa lá do clube de recompensa, clique em participar e também ative essa promoção, tem que clicar em participar para você poder receber. E a outra, Super Odd Vini Júnior, namorado da Virgínia, para poder chutar pelo menos uma vez ao gol e sofrer uma falta no confronto de hoje. Analisei detalhadamente essa aumentada lá no meu Insta, @TiquinhoQA, então vamos rodar a vinheta para poder passar para vocês todas as dicas de hoje, que seja uma excelente tarde de Liga dos Campeões. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira. E a gente começa aí com o jogo do Napoli contra o Frankfurt. O Napoli, nessa Liga dos Campeões, ele tem uma vitória e duas derrotas. Ele venceu a equipe do Sport em casa, perdeu fora para o City, num confronto onde teve um expulso, e também perdeu de goleada para o PSV, até começou bem. Depois disso, recuperou, conseguiu vencer a forte equipe da Inter de Milão, venceu o Lecce, mas teve um empate frustrante diante do Como. O time tem bons jogadores como o David Neres, como o próprio McTominay, e também o Højlund, que no ataque está conseguindo render muito bem. Porém, o time tá com as baixas aqui relevantes, né, do Luka, do De Bruyne e também do Lukaku, tá? O time vai enfrentar a equipe do Frankfurt, que não vem numa boa sequência, sofrendo muitos gols. Na Liga dos Campeões, pra vocês terem uma ideia, 3 placares iguais, não de 1-1, 2-1, 0-0, placares comuns aí, mas 5-1, 5-1 na estreia diante do Galatasaray, depois tomou 5 do Atlético de Madrid e 5 em casa diante do Liverpool. Os problemas defensivos dessa equipe seguem, mas pelo menos o time trocou o goleiro aí, vai estar o Zé Terer no lugar do brasileiro, que tá sendo preterido aí, não tá jogando muito bem o goleiro não, e acabou sendo bancado, né? O time tem outros jogadores interessantes, como o próprio Doan, Burkhardt no ataque, mas como eu falei, ele vem se portando mal defensivamente. Algumas coisas me tiram um pouquinho desse ML do Napoli, principalmente essa cotação de 1,60, né? Que nos últimos 4 jogos do Napoli como mandante, tivemos ambas marcam nos jogos, e o Napoli não conseguiu manter o gol zerado aí nos últimos 5 jogos de Liga dos Campeões. O Frankfurt, por sua vez, sofreu gols em 8 partidas europeias por sequência, então eu vou pegar aqui o mais de 2,5 gols, 2-1 placar provável, temos 2 gols do Napoli, temos 2 gols do Frankfurt, temos um gol do Frankfurt, então mais 2,5 aqui, para já entrar pré mesmo, é a boa pedida deste primeiro confronto, tá? Se você porventura tiver com um pouco de receio ou não trabalhar gols e tudo mais, o menos 0,25 do Napoli ao vivo, até uma vitória ao vivo numa odd mais alta pode ser uma pedida interessante aqui, eu acho sim o Napoli favorito nesse jogo, tá, pessoal? No segundo jogo a gente tem o Slavia Praga recebendo o Arsenal, e o Slavia Praga é no seu país o que o Arsenal é na Inglaterra, né? Um time muito sólido, que marca muitos gols e com uma defesa que vem sendo aqui pouco violada, né? São 5 jogos em sequência onde o time não sofreu gols, mas uma coisa é enfrentar times do Campeonato Tcheco, outra é pegar times na Liga dos Campeões, onde o Slavia tem 2 empates e também uma derrota para a Inter de 0-0. Então a necessidade aqui já é um pouquinho maior. O grande problema, limitação por conta do nível do adversário, tá? O atacante aqui, Schittil, tá jogando bem, ele deve ter uma oportunidade aqui. O Thomas Schorer também é um atacante interessante que finaliza, mas vai enfrentar o todo-poderoso Arsenal, que vem de 9 vitórias seguidas. Dessas 9 vitórias, 8 sem sofrer gols. E uma coisa, como eu falei, o Campeonato Tcheco, outra é o Arsenal fazendo isso em Liga dos Campeões, fazendo isso contra adversários da nível da Premier League e conseguindo aí vencer 3 jogos na Liga dos Campeões sem sofrer gols, adversários fortes, Olympiacos, o próprio Atlético de Madrid por 4-0, muito imponente. O Arsenal pode até rodar um pouquinho o elenco hoje. O Arsenal ele tem que se cuidar fisicamente também por conta das várias competições que está. A prioridade é em retomar o título da Premier League, não é na Liga dos Campeões, então a gente pode ter algumas mudanças aqui no elenco, tá? O Zubimendi tá
como uma provável baixa aqui para o confronto de hoje. Além deles, o Gabriel Jesus, Gyökeres, o atacante, Madueke, Gabriel Martinelli, Odegaard. A lista de baixas no Arsenal é grande, tá? O Slavia é um time muito limitado tecnicamente em relação ao Arsenal, tem sim uma força, e eu acho que o Arsenal é sim merecido favorito. Só que eu não vou pegar handicap esticado não por conta desse jogo fora de casa, eu vou pegar qualquer coisa que me der no Arsenal vivo 1,60 ou mais, é o que eu mais gosto, tá, pessoal? Por conta das incertezas em relação à escalação e pelo Slavia em casa ser um bom time também. Seguindo em frente, a gente tem o Atlético de Madrid como super favorito diante do Royal Sangliose, e eu tenho um pouco de receio do Atlético de Madrid como super favorito, que é um time que decepciona algumas vezes. Embora nessa temporada o time só tenha perdido 3 jogos, o time tem alguns tropeços aqui em relação a desempenho. O elenco é forte, tem o Simeone, esse meio campo joga muita bola, além do Coque, do Almada, que teve participação aí nos 3 últimos gols do Atlético de Madrid, Julián Álvares, o atacante que dispensa comentários, ainda tem o Sorloth vindo do banco, tem o Griezmann, que é o veterano que joga muita bola, enfim, esse Atlético de Madrid é forte, já mostrou isso nessa Liga dos Campeões em casa, vencendo o Frankfurt por 5-1, um time com muita intensidade, um 4-4-2 clássico, e vai para cima do Sangliose, que ainda não conseguiu vencer nessa competição, mas que fez partidas interessantes, né, começou vencendo aqui a equipe do PSV, falei que não conseguiu vencer em casa, né, pode ser inclusive a primeira vez que o time perde os 2 primeiros jogos em casa, Liga dos Campeões, e ganha os 2 primeiros jogos fora, e mesmo no jogo diante do Newcastle, onde tomou 4, ele foi muito pro positivo, então é um time perigoso, tá? Que consegue marcar gols, e esse é o cenário que eu mais gosto nessa partida. O Atlético de Madrid, um ataque muito efetivo, cria muitas chances, faz muitos gols, não tira o pé do acelerador, enquanto o Sangliose também tem poder de criação e de reação, então eu vou no mais de 2,5 gols aqui nesse jogo e acho essa a melhor pedida para essa partida. O Bodo recebe o Mônaco e vinha sendo aqui o avassalador no seu campeonato, só que acabou de tomar um revés inesperado por Vålerenga por 3-1 no último final de semana. O time também vem de uma derrota por 3-1 na Liga dos Campeões diante da equipe do Galatasaray e não conseguiu vencer também os outros 2 jogos, tem 2 empates, um contra o Tottenham, num jogo onde foi muito movimentado e o time conseguiu criar boas chances. Tem alguns jogadores de frente, Evgeny é o principal deles, tem o Hagen também, que é um jogador interessante, e esse time tem um DNA bastante propositivo, além do Haug, do Auckland, que é um time num 4-3-3 que vai pra cima, cria chances, marca gols e mesmo quando marca vai pra cima. Agora a defesa é uma peneira e acaba sofrendo muitos gols também. Vai enfrentar a equipe do Mônaco, que vem tropeçando em alguns resultados recentes, mas que tem alguns pontos bastante positivos também. Tem o Akliush, um jogador interessante, o próprio Balogun também, um jogador de gabarito, tem o brasileiro Caio lá também. E o Mônaco vem de uma vitória por 5-3 diante do Nantes, 1-0 no Toulouse e uma derrota aqui para Paris, uma derrota também inesperada. Na Liga dos Campeões, pegou adversários complicados, perdeu para o Bruges num jogo onde não foi tão bem, mas depois fez um jogo muito digno diante do City e outro diante do Tottenham. Esse é um confronto, pessoal, que as casas estão cotando como mais de 3,5 gols. Eu achei essa linha esticada para mais de 3,5, mas eu fico com um baita pé atrás também de pegar alguma coisa under em confronto que envolva time norueguês, porque os jogos realmente tendem a ser muito movimentados. O mais de 1,5 vai dar quase que no segundo tempo, pessoal, e as linhas estão bem cotadas aqui. Então eu vou pegar o mais de 2,5 gols aqui, contando que eventualmente gols dos 2 times, ambas marcam mais de 2,5 para bilhete, é muito interessante, e com as características propositivas das equipes, mas esse é um confronto aqui que a gente pode aproveitar a leitura de jogo para poder tentar entrar o ponto exato aqui, pegar uma cotação boa para gols e torcer para subir rápido, de preferência com um joguinho mais amarrado no começo. A Juventus recebe a equipe do Sporting e eu gosto das chances da Juventus, agora com o novo treinador e já conseguindo aqui 2 vitórias, o Spalletti sendo aqui uma boa chegada, já que os resultados da Juventus estão vindo aparecendo. Em termos de elenco, tem muitos jogadores de gabarito, McKennie, Locatelli, Koop Miners, tem o próprio Conceição, Vlahovic, Yildiz, enfim, é um time que tem muitas peças e que tende agora a melhorar o seu desempenho. Na Liga dos Campeões, jogos difíceis, né? Jogo diante do Borussia muito movimentado, jogo diante do Villarreal foi muito digno, a gente pegou dupla chance aqui, e contra o Real Madrid ganhou de 1-0, a gente estava no handicap mais 1,5 da Juventus aqui nesse jogo, nas apostas pré lá do grupo gratuito, e conseguimos ganhar também. O time tem um poderio em casa interessante, mas vai enfrentar o Sporting, que chega numa sequência muito positiva, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos, o ataque funcionando bem, é um ataque que tem uma trinca, até quase que um quarteto de atacantes, com o Suárez, o Trincão, o Pedro Gonçalves, ainda tem jogadores que chegam do banco que podem contribuir também, e ainda tem agora o Catamo que está jogando bem aqui nessa equipe. O Sporting tem um DNA bastante ofensivo, mas é um time que tem dificuldade quando viaja para
Itália, e os resultados não costumam aparecer, inclusive perdeu para o Napoli aqui. Bom lembrar que a vitória diante do Marseille também veio muito por conta do Marseille ter um jogador a menos, então o Sport tem mostrado um pouquinho de dificuldade nos jogos. Pessoal, eu vou dar um voto de confiança aqui para a Juventus, muito tradicional, melhorando seu time com um novo treinador, meio campo sólido, diante de um Sport que é sim um bom time, mas o menos 0,25 que acho que a gente fica muito bem defendido, em caso de empate perder só metade, para um time que está jogando bem como está nos jogos recentes aqui com a chegada do novo treinador, eu vou no Sport diante no Juventus diante do Sport, né? Coisa mesmo de futebol, eu gosto um pouquinho mais do italiano do que do português. O grande jogo da rodada, Liverpool e Real Madrid, relembrar para vocês aqui a aumentado do Vini Júnior para poder chutar ao gol e sofrer uma falta, analisada detalhadamente lá no meu Insta, e também outras supercotações vão estar no nosso grupo gratuito, tá? Liverpool chega para esse jogo aqui após uma boa vitória diante do Aston Villa e encerrou uma sequência ruim, né, de 2 derrotas. Aliás, o Liverpool perdeu 6 dos últimos 10 confrontos, algo que era totalmente inimaginável. O time parece estar se acertando novamente, e agora começa uma fase da competição onde não pode mais vacilar. O time teve aqui uma boa atuação de alguns jogadores relevantes aqui do time, o próprio Ekitike está conseguindo jogar bem, mas alguns jogadores ainda também estão deixando a desejar. O time tem baixas aqui, o Isaac não está contando aqui no ataque, então o time vai depender muito do Salah, que voltou a fazer gols, Bolozai e o Guapco. Esse jogador é muito craque, tá? Lista de baixas segue com o Alisson também, e ele, junto com o Isaac, são as baixas mais importantes. Do outro lado, a gente tem o todo-poderoso Real Madrid, que venceu 13 dos últimos 14 jogos, goleando seus adversários, atropelando os adversários na Champions e conseguindo atuações muito boas. O Xabi Alonso está conseguindo fazer o time ficar bastante competitivo e tende a ser um jogo bastante corrido, já que são 2 ataques bons e 2 defesas que muitas vezes estão titubeando, tá? Os últimos 5 dos últimos 6 jogos do Liverpool tiveram mais de 2,5 gols e o Real Madrid conseguiu finalizar no gol 10 ou mais vezes em cada um dos últimos 3 jogos de Liga dos Campeões. Então o Real Madrid também criando bastante. E esse é um jogo que está muito parelho mesmo, as cotações estão parelhas e o que eu vou recomendar é o mercado de gols, tá, pessoal? Mais de 2,5 aqui é uma pedida ótima para essa partida e é o que eu vou hoje, ok? Olympiacos e PSV, confronto muito parelho também entre dois times que estão em situações boas no campeonato locais. Olympiacos liderando o seu campeonato, 3 vitórias seguidas, o ataque finalmente conseguindo fluir, mas tem que transportar isso para a Liga dos Campeões. Mas também o Olympiacos pegou alguns adversários complicados, né? Pegou o Barcelona, pegou o Arsenal, e começar a Liga dos Campeões contra os dois nunca é fácil. Hoje o time vai para cima do PSV, que vem com uma sequência de 5 vitórias seguidas, incluindo um 6-2 diante do Napoli. Parte do PSV, do objetivo, é repetir as atuações dominantes no seu país, fora na Liga dos Campeões, e fez um bom jogo aqui já diante do Leverkusen. Eu espero esse jogo aqui também bastante movimentado, tá, pessoal? Gosto da linha de gols aqui nesse jogo. Esperava a linha um pouquinho mais baixa. A Liga dos Campeões sempre joga a linha um pouco mais alta aqui. Pra você ter ideia, mais e menos gols tá em 3,5. Então vamos no mais de 2,5 ao vivo também. Porque a gente tem gols do Olympiacos, tem gols do PSV. E esse jogo para ambas marcam mais de 2,5 também. É interessante, vai estar no bilhete no final do vídeo, beleza? PSG e Bayern de Munique fazem um jogaço também. Uma prévia aí de que pode ser a final de Mundial, final de Liga dos Campeões. Dois times muito fortes e o PSG cada vez mais sólido com a volta dos seus jogadores importantes, né? PSG que viveu aí com lesões recentes e baixas, muito por conta da temporada longa também, agora está se acertando e jogando um pouco melhor. O Barcola ganhando posição lá na frente, Mailu também, e o Doué é a baixa mais relevante aqui desse time, que ainda tem um meio campo muito forte, os 2 melhores laterais, com o Hakimi chegando, Nuno Mendes, Vitinha no meio, enfim. PSG em casa é um time muito forte, acabou de fazer um 7-2 diante do Leverkusen, ganhou do Barcelona fora, então não subestime esse time diante do Bayern de Munique. Agora o Bayern de Munique é o todo poderoso da Europa no momento, 10 vitórias seguidas, atropelando quem vem pela frente, Harry Kane, temporada de melhor do mundo, Michael Olise encaixou com uma luva, Gnabry craque, Luiz Dias também, a defesa se acertando, então é um jogo que realmente tende a ser muito bom e muito parelho, e quando eu olho para o jogo parelho, o que eu espero ver nas cotações? Paridade, e é realmente o que a gente encontra, então no mercado de vencedor do jogo eu particularmente não vou em nada, mas no mercado de gols também me agrada bastante pela força dos ataques do time e principalmente pela transição, né? Quem sai na frente tem campo para poder fazer transição e agredir demais os adversários. Então nesse jogo aqui também o mais de 2,5 ao vivo é uma pedida muito interessante e é o que eu recomendo para essa partida. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Tottenham recebendo o Copenhague. O Tottenham que vem de 2 derrotas decepcionantes, onde criou muito pouco, foi diante do Newcastle pela Copa e do Chelsea no final de semana. Contra o Chelsea, atuação muito ruim,
abaixo do esperado de um time que estava rendendo bem. Então vamos ver se o Tottenham consegue retomar o caminho das vitórias. Vai pegar o bom time do Copenhague, mas que eu falei, uma coisa é disputar o campeonato dinamarquês, outra coisa é a Liga dos Campeões. O Copenhague até tem uma boa defesa, consegue incomodar, mas o Tottenham invariavelmente vai conseguir a sua vitória, que é um abismo de diferença técnica em relação às equipes, tá? Em 1,40 realmente não dá para poder pegar, mas o Tottenham ao vivo aqui tá muito bem embasado e essa é a minha dica para este confronto. Beleza, pessoal? Vou deixar também para vocês aqui na tela uma dica direto do nosso grupo de cartões especial para vocês, mostrar também os resultados do nosso grupo VIP de cartões no mês de outubro, um resultado muito positivo, e quem quiser participar desse grupo tem o link no primeiro comentário para você poder participar. Mais supercotações vão estar disponíveis também lá no nosso grupo, tem dicas de finalizações também, tudo isso no nosso grupo gratuito do Telegram, além das supercotações. No final aí do vídeo para vocês hoje, bilhete na tela com uma super odd do dia e uma tripla de jogadores para poder marcar também, que é uma pedida interessante. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Forte abraço e boas bets nesta terça-feira.